Aline, contigo agora. Boa noite, João. É Boa noite, um Aline. enorme prazer. Eu fiquei um pouquinho nervosa até. Esse é o Miguel, meu filho. Bom, o que eu gostaria de perguntar para você eu estava vendo um TED Talks falando sobre Smart Cities. E uma coisa que eu achei muito interessante dela falando sobre Smart Cities é que, em primeiro lugar, tem que focar nas pessoas. Então, que tem que exaltar principalmente a história, a cultura e as tradições dessas pessoas, dessas cidades. E eu gostaria que você comentasse o caminho que tem que tomar para que os esforços de tornar as cidades realmente inteligentes e facilitar a vida do cidadão, facilitar a vida do empreendedor, seja o microempreendedor ou seja o grande empresário, porque muitas vezes as cidades inteligentes acabam precisando dos grandes empresários quando a gente pensa em mobilidade urbana e outros assuntos. Legal, Aline. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, que é o que a gente faz em qualquer empreendimento, é entender a necessidade do cliente, né? E por isso eu acho tão legal quando a gente está, no caso do Novo, levando pessoas que até ontem estavam do outro lado da mesa, né? A gente está sempre muito acostumado com os políticos que estão há muito tempo na política e se distanciaram da vida do dia a dia do cidadão comum. Então, eles perderam a aderência. O que são os problemas, o que as pessoas vivenciam, quais são as necessidades dela. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa para estruturar qualquer plano de governo e para gerir a cidade é entender quais são as demandas das pessoas. Qual é a demanda do empreendedor? Qual é o calo? Onde é que está pegando? O que está sendo a maior dificuldade, né? Então, acho que isso é a primeira coisa. A segunda não tem jeito, a gente precisa ter um governo mais tecnológico. Dá para fazer as coisas muito mais baratas com tecnologia, a gente dá muito mais poder ao cidadão, a gente corta níveis hierárquicos, dá mais liberdade para ele, dá mais eficiência, reduz um ambiente mais propício à corrupção, porque ele fala direto, ele tem acesso a um sistema já informatizados, então a gente aumenta muito a eficiência. Terceiro, eu acho que em qualquer gestão inteligente, a gente precisa ter senso de prioridade. Eu sempre fico muito agoniado quando eu vejo esse debate dos políticos, que tudo é prioridade. Mas o que é prioridade? Isso aqui não, isso é uma prioridade. E esse outro aí, isso é prioridade. Não existe isso. Se você tem 10 prioridades, você não tem prioridade nenhuma. Você tem que ter 2, 3, 4 temas no máximo, que são aqueles que você vai se dedicar. E olhe lá, você quer fazer bem feito, a gente sempre pensou nisso no Novo. Precisamos priorizar, a gente tem que ter prioridade para você poder entregar, né? E eu acho que em qualquer gestão, para você ter uma gestão eficiente, inteligente, você precisa ter metas, você precisa ter parâmetros. Você precisa estabelecer, bom, a gente vai melhorar a vida do cidadão. O que quer dizer isso? Quais são as métricas? Quais são os indicadores que eu vou ver se eu estou melhorando ou não? Por que esses indicadores são importantes, né? Porque eles te obrigam necessariamente, quando você vai definir um indicador, eles te obrigam a pensar sobre o problema, porque o indicador é para medir se você está resolvendo aquele problema ou não. E te colocam na prioridade. Quando você define a meta, você estabelece uma prioridade, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E, por último, aquele exemplo que a gente sempre fala, que é ir para o poder diminuindo os privilégios e benefícios que a gente tem como mandatário, porque se, afinal de contas, a gente vai para lá para cuidar do dinheiro do cidadão, para fazer mais com menos, porque o dinheiro do cidadão é escasso, e a gente não começa cortando os próprios benefícios, que mensagem que a gente dá para as pessoas, né? É um pouco isso, eu acho que é aquela história, se você sai para almoçar com o dinheiro do cidadão e ele vai pagar, você tem que pedir o prato mais barato. Se você quer pedir o prato mais caro, você pede quando você estiver pagando, não quando o cidadão estiver pagando. E a gente tende a fazer o contrário, né? Eu acho que a gente tem que passar um pouco esse conceito de que essa frase eu ouvi, eu gostei muito, eu tenho falado que é o seguinte, a coisa pública no Brasil é tratada como não sendo de ninguém, quando a coisa pública deveria ser tratada como sendo de todos, né? E a gente trata na direção contrária. Então, eu diria que é isso, que é conhecer o problema, utilizar a tecnologia, ter metas, ter senso de prioridade, economizar, e assim a gente consegue fazer uma gestão inteligente, né? Eu iria mais ou menos por aí. Está anotado no meu caderninho, muito obrigada. Nada, obrigado a você.